Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. Eu quero falar sobre nas águas da graça de Deus. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, vai falar a respeito da história de Naamã. E lá no versículo 10 até o 14, o profeta Eliseu então dá uma ordem aos seus servos para dizerem a Naamã: pede para ele se lavar lá no Rio Jordão 7 vezes e a sua pele ficará restaurada. Ele ficará totalmente purificado. Mas sabe, Naamã, ele ficou indignado com isso. E ele saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, que ele invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são porventura os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então Naamã sai dali furioso, indo embora. Mas os seus servos lhe disseram: meu senhor, se o profeta lhe pedisse algo difícil, o senhor não faria. Mas ele pediu para que o senhor mergulhasse no Jordão e fosse purificado. E assim eles convenceram Naamã. E Naamã foi até o Jordão, ele mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez, ele ficou totalmente purificado. A sua pele, ela se tornou como de uma criança. Naamã, ele é descrito na Bíblia como um homem vitorioso, um homem muito respeitado, um homem muito honrado, um homem com recursos, um homem recomendado pelo rei, um homem prestigiado. Mas sabe, irmãos, ainda que nada disso é problema, nenhuma qualidade minha e tua é um problema, assim como também não era um problema na vida de Naamã. Mas deixa eu dizer algo: só não são a chave certa. As qualidades, nossa, talvez não sejam a chave certa para o favor de Deus. Porque o favor de Deus se conquista com humildade. O favor de Deus, querido, se abre não pelas declarações do que eu posso, mas justamente do que eu não posso. Veja você como os 2 dos melhores empregos da Bíblia foram conquistados. O primeiro, José. José está preso e ele é chamado pelo faraó para revelar um sonho. E José faz a seguinte declaração, que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 41, no versículo 16. José diz assim: olha, faraó, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Uau! José está dizendo: por mais que eu tenha uma habilidade, por mais que eu tenha dons, por mais que falar o bem de mim, isso não depende de mim, eu não posso. Mas existe um Deus a qual eu sirvo, que Ele é poderoso para fazer, e Ele pode trazer uma resposta favorável ao faraó. A outra pessoa é Daniel. Daniel está diante de Nabucodonosor, no mesmo questionamento, um sonho, e ninguém conseguia interpretar. Então lá no capítulo 2, no versículo 27, Daniel diz assim: nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus, mas existe um Deus nos céus que é capaz de revelar esses mistérios. Meu Deus, eu só posso, queridos, depois de levar o não posso diante de Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 37 diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós precisamos ser humildes para assumir
que nossa vitória não foi conquista nossa, mas foi a intermediação de Cristo, de Jesus Cristo em nossas vidas. Ouça um conselho aqui desse pequeno pastor: mergulhe nas águas da graça. Eu sei que você pode subir uma montanha, mas a resposta não está lá no alto. Eu sei que você venderia sua casa, mas isso não resolve com dinheiro, irmão. Eu sei que tem muita gente que poderia lhe recomendar, mas não é uma questão de reputação. É uma questão da graça, do mergulhar nesse lugar, desse ambiente do favor de Deus. João 5 vai relatar de um paralítico que há 38 anos ele sofria de uma paralisia. Ele não podia entrar no tanque, ele não podia entrar na água, e quando o anjo descia agitava as águas. Mas a água da graça, a água viva, chegou até ele e disse a ele: quer ser curado? E a Bíblia diz que ele foi curado da sua paralisia. João capítulo 9 vai falar do cego, um homem que não enxergava e que tem um encontro com a água viva, com a água da graça, com o próprio Cristo. Jesus cura ele da sua cegueira e dá uma ordem para que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Esses dois, tanto o paralítico como o cego, eles estavam em total desvantagem em relação a Naamã. Porém, eles chegaram ao mesmo rio, ao rio do favor de Deus. Sabe o que eu concluo? Não importa a sua condição, mas você pode hoje mesmo ter um encontro com esse rio do favor de Deus na sua vida. Mergulhe na palavra, creia nessa palavra, que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.